esse é meu tema de pesquisa desde os anos 90, porque eu incluo aqui, que é a instituição que eu estudo, que é o Ministério Público, né? O Ministério Público e o Poder Judiciário são os poderes que a gente chama na ciência política menos accountable, né? O que menos prestam contas e podem ser responsabilizados pelas suas escolhas. Esse é um problema crônico, né? Essa primeira observação que me ocorre a partir do que você falou. Então, eu concordo com você. A segunda coisa que eu acho que daí diferencia das Forças Armadas é que a dificuldade em relação ao Judiciário é que o Judiciário julga a si mesmo. O Ministério Público ainda a gente conseguiu um ator externo julgando o Judiciário. Então, tem essa diferença, né? E é por isso, sim, eu concordo com o Pedro, mas eu queria só fazer uma observação, que é o seguinte, eles se juntarem e falarem de uma maneira, usando o regimento, ou meio informal, constrangendo o Toffoli a se retirar do caso, tem um problema porque todos eles, em algum momento, também foram acusados de coisas indevidas. Né? No fundo, assim, todo mundo dali tem o rabo preso, não do ponto de vista legal, mas do ponto de vista moral. Então, o Alexandre de Moraes com a mulher, o Gilmar Mendes que vende, faz lá o evento, não sei aonde, tem universidade. Todos eles têm questionamentos morais. Então, acho que é muito difícil para eles, né, chegarem num colega, porque o colega vai virar, inclusive, e falar assim, você também tem rabo preso. E talvez abrir e sinalizar que isso pode acontecer do ponto de vista, vamos dizer assim, corporativo, é ruim. Então, eu queria só reforçar assim, uma coisa que a gente acha que deveria acontecer, né? Eu acho que o Toffoli devia ter se julgado impedido desde o primeiro momento. Ponto. Outra coisa que eu acho que vai acontecer. Eu acho, Flávia, que a sua esperança que esse possa ser um movimento que transforme, eu acho que não. Né? Eu acho que, porque inclusive tem essa dificuldade, né? O Supremo joga com isso. Quando ele é criticado, ele acusa que isso é uma perseguição política. Então, é muito delicado fazer essa discussão. E eu acho que ainda estamos muito próximo do julgamento de 8 de janeiro. Esse ano é um ano eleitoral. Eu acho que essa discussão, para valer, né, para aprimorar, geralmente eu sou muito otimista, mas nesse caso eu não sou, não. Não sei, vamos lá. A Tatiana Salles pergunta, gente, me desculpa a ignorância, quais poderes tem o presidente do STF? É mesmo só um cargo simbólico? Não, ele controla a pauta. Ele decide o que vai ser julgado pelo colegiado e o que não vai ser julgado pelo colegiado. Isso não é um poder pequeno. Perdão. Saúde. Numa alergia danada. Então, não é um poder simbólico, é um poder real, mas ele é o primeiro entre pares, como eles dizem. Aliás, como dizem também que o comandante do Exército é o primeiro entre pares no alto comando, no sentido de que ele costuma ser o mais antigo, ou seja, o primeiro a chegar ao cargo de 4 estrelas. Qualquer outro, quando ele é nomeado comandante do Exército, qualquer outro que também tenha 4 estrelas, imediatamente passa para a reserva. Porque não pode ter um mais antigo, mas eles têm a mesma patente. O presidente do Supremo não é um ministro mais importante do que os outros, mas ele não está em nenhuma das duas turmas que dividem os processos que estão sendo julgados e, ao comandar o Supremo durante 2 anos, ele decide o que vai ser julgado pelo plenário em que ordem. O poder é esse. Então, não, o Fachin não pode se virar para o Toffoli e falar se afasta aí, até porque se pudesse ele já teria feito. No caso do Fachin em particular. Eu acho, professor, que tem uma... eu entendo perfeitamente o seu argumento. Eu temperaria aí a coisa. A ministra Carmen Lúcia nunca faz viagem nenhuma para nenhum desses eventos. Tem um pessoal lembrando aqui no chat que a Carmen Lúcia e o Fachin... Então, mas são iniciativas deles, né? São iniciativas deles. O ministro Fachin tem um filho que advoga no Supremo, assim como o ministro Flávio Dino tem um irmão que advoga no Supremo e um outro irmão que quase chegou à PGR. Então, mas os graus são diferentes.
O ministro Gilmar Mendes não só organiza os eventos para os quais vão a maioria dos ministros do Supremo, como ele tem aquela faculdade particular, como a mulher dele, ou agora a ex-mulher dele, embora sigam morando na mesma casa. Ela é uma das advogadas que mais intensamente advogam no Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, o ponto que eu estou tentando fazer aqui os graus de envolvimento são diversos. Não é a mesma coisa. E até o ponto em que, quando a gente chega numa Carmen Lúcia, o envolvimento é zero. Do ponto de vista ético, não tem nada. Nada a respeito dela. Curiosamente, a única mulher no Supremo. Aliás, curiosamente, eu estou dizendo, a ministra Rosa Weber e a ministra Ellen Grace, elas também não tinham nada. Nada. Não faziam essas viagens, não tinham parentes advogando no Supremo. As 3 ministras que a gente viu no Supremo é um troço impressionante. São literalmente as pessoas mais de comportamento moral e ético mais escorreito que a gente viu passar pelo Supremo Tribunal Federal. Então, primeiro, eu acho que tem níveis diferentes de envolvimento e isso não é... Isso deve ser levado em consideração nessa conta. E depois, independentemente de os envolvimentos dos ministros do Supremo serem diferentes, tem uma segunda questão aqui, que é o seguinte, é a sensibilidade política. O ministro Flávio Dino, por exemplo, é um político. Absolutamente político 100% do tempo. Ele pensa como político. Foi senador da República, foi governador do Maranhão por 2 mandatos, foi ministro de Estado. O ponto aqui, não um pouco ministro de Estado, né? Foi ministro da Justiça, que é um dos ministérios com mais poder que tem no Brasil. O ponto aqui, essencialmente, os ministros já estão entendendo que esse negócio é uma bola de neve. O Toffoli está se embrenhando cada vez mais nesse processo, porque o dele está na reta. E dobrou a aposta agora, tá? Chegou aqui a informação, tá no blog da Júlia Dualib, de que ele acabou de mandar a Polícia Federal enviar para o STF dados de todos os celulares apreendidos e periciados no caso Master. Ou seja, depois que a PF disse que ele pode ser suspeito no caso, ele pediu todo o acesso ao material. E aí a determinação foi... Depois desse envio, né, pelo Andrei Rodrigues, o Toffoli, para pedir o material de todos esses celulares, disse que a PF deveria encaminhar na íntegra o conteúdo dos aparelhos, as mídias, os laudos periciais, enfim, ele quer acesso a todo o material. E lembrando que ele está dizendo que a Polícia Federal não tem o poder exatamente de pedir o afastamento de um ministro, mas no documento enviado pela Polícia Federal para o STF, eles citam o artigo 36 da Lei Orgânica da Magistratura, que trata da suspeição do ministro. Então, é um ato em que o juiz desiste porque está envolvido ali. Então, o que a PF fez foi dizer, olha... que o senhor está envolvido, o senhor está envolvido. Eles não estão pedindo o afastamento, mas... Claro. E agora o Toffoli quer acesso ao documento todo. Eu acho... Veja, enquanto isso, o Congresso Nacional segue tentando fazer a dissolução do Master. Por quê? Porque o senador Alessandro Vieira nos falou aqui, 1 ou 2 semanas atrás, ao vivo. O produto de roubo de uma vida inteira. O produto do roubo de vida inteira de alguns senadores está no Banco Master. Eles perderam tudo. Tem alguns senadores que estão desesperados, milhões de reais que foram perdidos. Tadinhos. Agora, deixa eu só pegar essa... Eu só acho, Flávia, que a gente está criando uma situação... Esse é um ano eleitoral. Entendeu? Essas coisas não se escondem em ano eleitoral. Essas coisas não se fingem que não existem em ano eleitoral. Algum candidato vai aproveitar. Está aí o Renan Santos, ele não fala de outra coisa. Entendeu? Candidatos que não têm nada a perder ou que não têm nenhum envolvimento com esse tipo de história, evidentemente vão usar aproveitar os holofotes do ano eleitoral para bater bumbo. Em muitos casos é demagogia? Claro que é. No caso do Renan Santos é demagogia? Claro que é. Mas
O poder, o problema, imagina, o MBL, a Refit, o cara que arrecadava dinheiro para a Refit é o cara que arrecadava dinheiro para o MBL. Só que nesse troço eles não estão com problema, então eles podem bater bumbo. Vai dar problema. O Supremo não vai conseguir esconder isso. E isso, quando vira no Brasil... essas bolas de neve, eu juro que eu estou achando que a eleição de 2026 vai ser parecida com a eleição de 2014. A gente vai assistir ao longo do ano todo uma bola de neve crescendo que vai explodir no início do ano que vem se alguém não assumir as rédeas dela antes. Eu queria só, antes de passar para o professor, porque eu acho que é bem importante a gente discutir o efeito disso na eleição. Só apontar que, veja como é tão óbvio que essa pessoa devia estar afastada da relatoria do caso, né? Essa pessoa, José Antônio. O que ele está fazendo com esse pedido de mandar tudo para o Supremo? Manda todos os celulares para mim. É o trabalho de um advogado. É o mesmo trabalho que um advogado de outros processos faz. Fala, eu quero acesso integral às provas. Exatamente. Para procurar no acervo completo algo que prove a minha inocência. Já que eu estou sendo acusado de coisas, eu preciso encontrar a contraprova, né? Isso é um papel de advogado, isso é um papel de alguém que ele devia constituir, ou se ele falasse, gente, vou atuar em minha própria defesa, também pode, mas não é de juiz do caso. Exatamente. É outro papel. Então, assim, é insustentável, não vai dar para continuar, mas o fato de que é insustentável, a gente já viu coisas insustentáveis sendo sustentadas por algum tempo em outras situações. Eu entendo quando o professor diz que não necessariamente isso vai fazer ninguém mudar de conduta, né? Agora, que tá ficando feio, diga lá, professor. Não, porque na verdade eu queria deixar claro qual que é o meu ponto aqui. Uma coisa é o que a gente chama de agência. A gente pode olhar o comportamento de cada um dos ministros. Se é mais progressista, se é menos progressista, se é mais ético, se tem menos envolvimento com família. Outra coisa é a estrutura. Quais são as regras do jogo? As regras do jogo protegem, talvez excessivamente, os ministros. E eu acho que o Toffoli vai jogar com essas regras do jogo. É isso que eu estou falando, porque essas regras protegem, Uma coisa é a gente avaliar, vamos dizer assim, a personalidade, o caráter, o compromisso republicano de cada um dos ministros, e eu concordo com o Pedro, tem diferenças, Mas tem uma estrutura, tem a institucionalidade, e isso protege o Toffoli, O Toffoli, o problema dele, para ele sair, ou ele desistir, ele vai ter que fazer uma saída política e muito por uma decisão pessoal dele. Há vários estudos também tentando entender qual o peso da opinião pública em relação ao Supremo. Porque com político é fácil. Qual que é o peso da opinião pública? Quando tem eleição, se a gente não gosta do que o político faz, a gente não vota nele. Não é assim? Como é que a gente faz com relação ao ministro do Supremo? Então, a relação de um ministro do Supremo com a opinião, ou com o Supremo, com relação com a opinião pública, é uma relação mais complexa do que é com os políticos, não é uma coisa automática, Ela passa por etapas. Daí outra coisa que a gente pode discutir, que também é uma coisa que a literatura discute muito, é o que faz um escândalo político se transformar num caso que chegue a mobilizar a população. A gente tem escândalo todo dia, mas nem todo dia a população se mobiliza para isso. Então, a pergunta, você falou das eleições, que a gente podia discutir isso, o impacto das eleições, a questão talvez seja o quanto esse caso mobilizará de fato, assim, o pessoal, o quanto vai mobilizar e preocupar de fato as pessoas. Eu acho que essa é uma indagação que a gente podia discutir. Assinei o MEIO. Trabalho com comunicação política e o MEIO tem sido simplesmente perfeito na minha vida. Ajuda muito no dia a dia. Não me arrependo nem um pouco de ter assinado. Parabéns a todos pela pesquisa Meio Ideia e pela excelente matéria da edição de sábado. Esses comentários dizem bastante sobre quem escolhe o MEIO. Gente que não quer só acompanhar a política e sim entender o que está acontecendo de verdade. E em ano de eleição, olha, isso faz toda a diferença. O MEIO Premium é para quem quer sair da reação automática e ganhar leitura de cenário. Para quem
que a informação bem explicada, sem gritaria, sem culto e sem ficar preso à própria bolha. Um dos pilares disso é a pesquisa Meia Ideia. Ela é mensal e ajuda a ter o pulso, sabe, da eleição, entendendo como o eleitor pensa, o que pesa nas escolhas e como o jogo político vai se rearranjando ao longo do tempo. Como assinante premium, você recebe essa pesquisa em primeira mão, em PDF, no segundo em que o Tribunal Superior Eleitoral libera os dados. É informação para circular, para chegar nos grupos e qualificar as conversas. Mas o premium vai muito além da pesquisa. Quem assina acompanha uma cobertura completa das eleições de 2026, bastidores direto de Brasília, o meio político e edição de sábado, nossas newsletters especiais com análises e reportagens exclusivas, além de acesso ao streaming do meio com séries e documentários originais para entender o Brasil além da notícia do dia a dia. No fim das contas é isso. Por R$15 por mês você atravessa o ano eleitoral mais preparado, com repertório e com capacidade de levar informação de qualidade para as conversas que importam. Se você quer entender a política sem ruído, o meio premium é para você. Assina.